Oi, boa noite. Estamos online. Pode compartilhar o slide, tá? Com relação às perguntas, como eu falei, anota, tá, pessoal? Só vou avisar aqui minha equipe. Ó, se der algum problema, vocês vão me avisando, tá? Tá funcionando o áudio e vídeo? Boa noite, porque o chat vai sumir. E aí eu vou querer saber de vocês as dúvidas, vão anotando para vocês poderem colocar para mim. Tá tudo certinho pra gente começar? Ok. Beleza, então vamos lá. Foco total agora, hein? Papel e caneta na mão. Dei bastante tempo aí para quem estava atrasado chegar. E vamos lá. Bem, a gente vai falar hoje, né? O nosso tema, o que a gente está ansioso para ouvir, que a gente vai falar 1 hora para saber se você tem ansiedade, entender sobre o seu nível de ansiedade e como acabar com ela. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou a doutora Lise Salgado, eu sou médica especialista em ansiedade e ao longo dos últimos 11 anos eu tive a oportunidade de atender e ajudar pessoalmente mais de 15 mil pessoas. Além de ajudar pessoas a aliviarem esse mal, curarem suas preocupações, o medo de todo dia, ajudar as pessoas a resgatarem o controle, a confiança sobre a própria vida, eu mesma já senti na pele a angústia, o sofrimento de ter crise de pânico, de não conseguir relaxar, de não conseguir parar de me preocupar, né? Como eu falei com vocês. E hoje a gente vai descobrir se você é ansioso, seu nível de ansiedade, como resolver isso com clareza, sem que você tenha que viver irritada, impaciente, cansado, sem energia, preocupado ou com qualquer outro sintoma de ansiedade. Eu vou dividir aqui com vocês os conhecimentos para que você se sinta calmo, tranquilo, encontre relaxamento e paz, que é o que a gente deseja, né? Que tenha a capacidade de lidar com as situações estressantes do dia a dia, que a gente tenha relacionamentos melhores, né? Melhor desempenho no trabalho, que a gente possa lidar com tranquilidade com as situações que vão aparecendo na vida. Só um minutinho aqui. E eu quero que a gente consiga tudo isso, né, sem a gente ter que piorar a nossa saúde com medicamento ou ficar perdendo tempo e dinheiro com as coisas que não funcionam. Então, de novo, bem-vindos, bem-vindas. E eu quero dizer para vocês que a jornada para a tranquilidade, que é esse caminho que vocês estão conhecendo, é o resultado de muitos, muitos anos de estudo, de experiência pessoal, de vivência com os meus pacientes, que eu pude ajudar nesse período. E você, nesse momento, está diante de uma oportunidade única para, de uma vez por todas, descobrir tudo sobre ansiedade e ver como que é possível, sim, recuperar a esperança para viver livre de ansiedade. Mas lembra que isso só vai acontecer se você prestar atenção e assistir essa aula até o final. Não é um compromisso comigo que eu quero que vocês façam, é um compromisso que eu quero que você faça com você mesmo, para a gente conseguir chegar ao sucesso, ao fim e conseguir o resultado que a gente deseja. Eu desejo muito boas-vindas a vocês nessa aula de hoje. E no final dessa aula, você vai entender claramente o caminho para solucionar esse mal na sua vida. Então, eu vou dar a oportunidade de colocar em prática tudo que vamos falar aqui durante esse tempo juntos. Por isso que é importante você prestar muita atenção e ficar até o fim para não perder nada.
Então, em resumo, no final dessa aula, você vai ter a oportunidade de saber, caso você ainda não saiba, seu nível de ansiedade, entender por que a maioria das pessoas nunca consegue resolver esse problema, entender realmente o que é ansiedade e as várias formas de sintoma que você nem imaginava que era ansiedade. Entender quais são os sintomas de ansiedade. E olha, quando eu for te explicar os sintomas, você vai ficar de queixo caído. Entender os passos práticos para viver sem essa dificuldade, que é a ansiedade, né? Agora, eu quero atenção total, pessoal. Fecha o Facebook, fecha o WhatsApp, desliga o celular. É muito fácil a gente perder a atenção com essas coisas. É fácil a gente perder a atenção sem nenhuma dessas coisas, né? Com tudo isso ligado, então é pior ainda. Então, vamos desligar tudo isso para a gente conseguir ter atenção aqui, tá? Essa aula é ideal para as pessoas que querem encontrar clareza e foco para seguir em frente, sem aquela sensação constante de estar preso em um ciclo interminável de preocupação e medo. Para quem sente e sabe que não está normal, que as coisas não deveriam ser desse jeito, que não deveria ser assim. Para quem está preocupado, distraído, com falta de atenção, irritado, cansado, com dificuldade de relaxar. Quem se sente um pouco ansioso, vira e mexe e já está se incomodando com isso, porque sabe que as coisas tendem a piorar, né? Quem já está num nível tão alto de ansiedade, que já passou com algum especialista, já foi diagnosticado e mesmo assim, para quem já está tomando medicamento para ansiedade, tá? Para quem quer destravar a sua vida e se sentir feliz. Quem quer ser influência positiva na sua família, como alguém que lida bem com as coisas, sem dificuldades, sem medo. Que quer ser melhor do que é atualmente, do que são agora. Que se sente sozinha, não compreendida nas suas dificuldades. Que sente falta de apoio. Inconformado com a realidade atual da sua vida. Que busca investir seu tempo no que funciona, recuperar o controle do seu tempo e energia, redescobrir a alegria e o prazer nas coisas simples da vida. E essa aula não é para você que está acreditando que seus problemas vão se resolver sem que você faça alguma coisa, quem não quer viver o máximo da sua vida. Não liga para tempo perdido, as oportunidades desperdiçadas, a qualidade de vida comprometida pela ansiedade e pelo medo, que está relacionado à ansiedade, né? Quem quer ficar preso em uma corrida contra o relógio, lutando para equilibrar toda a área da sua vida enquanto lida com o peso esmagador da ansiedade. Quem não quer aprender a ser calmo e tranquilo em qualquer situação e circunstância da vida, que aprenderam que o pior que as coisas possam ficar, aprenderam a encontrar aquele local interno de paz. Não quer isso? Não é para você. Tá apenas reclamando da vida, reclamando dos outros, não tem interesse em fazer algo para mudar. E quem quer continuar vivendo na ignorância. E essa aula é uma aula diferente. Porque ela vai ajudar diretamente as pessoas a encontrarem a direção correta para superar a ansiedade. Mesmo para aqueles que já tentaram muita coisa, mas ainda não conseguiram uma solução. Eu quero lembrar que muita gente acha que a ansiedade é normal. Ela é comum. Muita gente tem. Agora, normal não é. E quando você entender o que eu te falar aqui, e o que ela gera de ruim para você fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e os males que ela gera na sua vida, para sua beleza, pele, cabelo, trabalho, na relação com as pessoas, enfim, como ela atrapalha a sua vida e a vida de todo mundo ao seu redor, você vai concordar comigo que não é normal mesmo. E ao final dele, você vai estar apta a viver no controle da sua vida, dominar a sua vida. Bem, eu vou falar um pouco de mim, tá? Eu sou a doutora Lise Salgado, eu sou médica. Eu teria muito a dizer sobre minha formação, sobre as coisas que eu estudei, dentro e fora da medicina, sobre os lugares onde eu trabalhei,
sobre os meus mais 10 anos de experiência atendendo pessoas diariamente, sobre minhas mais de 10 mil pessoas atendidas, mas eu acho que essa qualificação não vale nada se eu não conseguir te ajudar a resolver o seu problema, não concorda? Então, o que eu amei fazer foi ajudar as pessoas ansiosas. Isso porque eu sofri muito com ansiedade e senti que as pessoas passam. E por isso que me tornei, né, especialista em ansiedade. E atendo em grupo, ensinando o que eu aprendi com a minha experiência própria com ansiedade, somado com o que eu estudei dentro e fora da medicina. Ensinando a fazer o que funciona, o que dá resultado. Enfim, né, o que muda a vida da gente. Eu fundei a Jornada para a Tranquilidade, que é onde eu ensino com clareza absoluta o que precisa ser ensinado. Com a pessoa tirando suas dúvidas e ajudando no problema específico dela. E eu desejo que você passe pela transformação de uma vida ansiosa, tensa, corrida, para uma vida livre, tranquila, de paz, onde você lida com o que for da melhor forma possível, pois você entende o que está sentindo e sabe o que fazer, você se conhece. E o que é necessário para essa transformação, você vai entender em breve aqui nessa aula. Talvez você esteja pensando que talvez não consiga resolver essa situação, que seu caso é difícil, é diferente. Mas sabe o que é engraçado? Eu pensava assim também. Muitas pessoas acreditam, às vezes, até algum profissional já diz que não tem cura, que é genético, que é uma questão de tomar remédio a vida toda. Mas você acredita realmente que a ansiedade não tem cura? Ninguém nunca resolveu a ansiedade. Não parece razoável, né? E como eu disse, eu mesma acreditava nisso por muitos anos, até descobrir o que realmente funciona e me curar. E depois, atendendo outras pessoas, eu tive certeza que, apesar de ser uma coisa incomum, tendo o caminho certo, a pessoa se resolve. E muito rapidamente. Agora, imagina você se livrando da ansiedade quando ela está no começo e com o tempo, as práticas com cuidado, claro, mas se livrando para sempre das medicações, para quem já toma medicação. Vivendo sem medo e preocupação, sem medo, sem preocupação que te afete. Sem passar o dia todo irritada, cansada. Se sentindo sem pressão, nervosismo descabido. Tendo uma boa relação, uma relação melhor com seus filhos, maridos, amigo, amiga, irmã, mãe, pai, as relações familiares melhores. Sendo mais paciente, sendo visto como uma pessoa sábia, sentindo a admiração das pessoas, sem dramas na sua vida, tendo as habilidades que precisa para lidar com as situações estressantes, tendo energia para academia, família, filho e muito mais. Tendo um desempenho muito melhor nas atividades do trabalho e nas atividades de casa, tendo mais clareza mental, enxergando o que é importante nas coisas, tendo uma visão clara do seu futuro, porque a clareza mental vai trazendo isso, sendo uma influência positiva para quem está perto de você, podendo até ensinar as pessoas o que você vai aprender aqui comigo, para que elas também fiquem melhores. Tendo mais alegria, sendo uma pessoa mais resolvida, mais segura, mais ousada, mais confiante, com mais disposição. Quem sabe você não sendo tão melhor, não influencie positivamente muito mais pessoas. Quem sabe centenas, milhares, milhões, por que não? E assim, se sentindo mais bonita, estando mais bonito, com a pele melhor, cabelo melhor, sendo mais saudável, tanto por suas escolhas de saúde, escolhas de alimentação, mas principalmente porque seu corpo não vai estar mais o tempo todo agitado, tenso pela ansiedade. Não seria maravilhoso? É nisso que a gente vai chegar. E 5 razões por que essa é uma grande oportunidade.
As pessoas que entram conquistam um caminho acelerado para encontrar a felicidade e a paz em sua vida. Aplicando o que eu e minha equipe vamos ensinar para você, você vai começar a ter uma estrutura de paz, de energia e vitalidade da forma correta. Esses ensinamentos foram adquiridos com muito esforço e trabalho, mas são baseados na verdade do que funciona na prática para as pessoas. E são chaves que você usa para melhorar todas as áreas da sua vida, que ajudam corpo, alma, espírito. Depois que você tem as primeiras experiências de lidar com as situações que eram desafiadoras, você lida com elas com tranquilidade, ter as primeiras experiências de paz, você começa a influenciar naturalmente as pessoas ao seu redor. E você se realimenta por essa confiança e certeza da sua mudança. E você vai ter a segurança de ter ao seu lado pessoas que já passaram pelo caminho, pela jornada que você vai passar, pelo caminho que você sonha em trilhar. Você já se identifica com isso? Gostaria de viver isso? Agora, eu vou te mostrar o que talvez você tenha feito no dia a dia achando que está fazendo certo, mas completamente errado. Você precisa tomar cuidado com essas coisas. Quais são esses erros comuns? O primeiro deles é ignorar os sintomas. Uma das coisas muito faladas hoje em dia é que todo mundo é ansioso e que isso é o normal. Então, por isso e por outros motivos, algumas pessoas podem tentar ignorar o sintoma de ansiedade, em vez de tentar procurar entender e resolver. Quer dizer, qual é a ideia? De que isso vai resolver sozinho? Geralmente não funciona assim. Para a esmagadora maioria, não funciona assim. É a automedicação. Aqui eu estou falando de medicamento tradicional, remédio, medicação alternativa, também como chá, homeopatia, floral, por aí vai, tá? É bem difícil conseguir um resultado muito positivo sozinho. Mesmo alguns profissionais que são especialistas, supostamente, têm dificuldade em curar a ansiedade da pessoa, entende? Além disso, tomar as doses não corretas de qualquer coisa pode ter efeito nulo, um pouco positivo, um pouco ou geralmente gravemente ruim, negativo, mas nenhum deles é a cura da ansiedade. A ansiedade tem várias causas diferentes, várias raízes, que não vão ser curadas com remédio, porque o remédio não trata a causa. É importante tomar cuidado com isso, com a questão da automedicação. O que eu faço é ajudar as pessoas a não ignorar, não se automedicar, mas a busca por ser feliz, estar bem, tranquilo, estável, independente das medicações. Um outro erro é o consumo de substância, como droga e bebida alcoólica, ou mesmo cigarro, que são substâncias que podem dar uma sensação temporária de alívio da ansiedade, mas que elas vão piorar os sintomas no longo prazo. E você sabe que a intenção é que nós sejamos bem e felizes sem precisar de alguma substância. Que precisar de uma substância não é o melhor que a gente pode ser. Um outro erro é a pessoa se isolar. Às vezes você pode evitar situações, relações, viagem, festa, passeio, eventos, enfim. Situação social como forma de evitar desencadear a ansiedade, em vez de buscar uma estratégia e solução para o seu problema. Adotar comportamentos de segurança excessivo, por exemplo, desenvolver esses rituais, né? Ficar vendo repetidamente se a porta está fechada, lavar a mão constantemente. São formas que a gente busca, sabendo ou não, que é para aliviar a ansiedade. Um outro hábito, um erro comum, é comer em excesso. Comer em excesso e comer o que você sabe que não deveria são formas de tirar a gente do presente, de desfocar o nosso estado negativo de ansiedade e ter um relaxamento dessa tensão por alguns segundinhos. Mas é inviável você comer 24 horas para poder ter esse efeito, não é? Outra situação é evitar atividade desafiadora.
E com isso a gente se sente culpada, triste, envergonhada com a gente mesmo, porque a gente está evitando passar por determinadas situações. Uma outra situação que também acontece é o excesso de trabalho. A gente tenta lidar com a ansiedade trabalhando muito ou se dedicando a um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de projeto, que em vez da gente buscar o equilíbrio, o autocuidado, a gente vai se dedicando a muito trabalho, a muitas coisas ao mesmo tempo. E falando nisso, em negligenciar o autocuidado, também é um erro comum. A gente ignora a importância do sono, da alimentação saudável, dos exercícios físicos, da prática de autocuidado, e que não resolvem, mas podem ajudar a resolver os sintomas da ansiedade. E por último, buscar informação inadequada. A gente confia em fontes não confiáveis na internet para ter informação sobre a ansiedade, se autodiagnosticar ou truque para melhorar a ansiedade que podem funcionar um pouco ou podem atrapalhar. Mas seja como for, não vão à verdade, a raiz do problema para resolver a ansiedade. Eu vou te contar um pouco da minha história, porque ela pode ser importante para você. Bem, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Já morei em algumas cidades de Minas Gerais e hoje eu moro aqui em Indaiatuba, no estado de São Paulo. Eu sou casada, eu tenho um casal de filhos e eu tô grávida mais uma vez. Eu sempre fui agitada, cheia de energia, sabe? Extremamente responsável, me planejando para o pior, antecipava as coisas, ficava muito preocupada. E por isso eu fiz anos, até na adolescência, de tratamento psicológico. Eu mal sabia o que eram esses padrões tão inocentes, tão comuns que eu tinha e que as pessoas têm. Então, agora, parte da minha história que é bom você saber é que eu mesma sofri com ansiedade, com sintomas de ansiedade muito fortes durante o período que eu estava estudando medicina, que eu estava na faculdade. Tive crise de ansiedade que começaram ali com eu ficar muito nervosa, agitada, com dificuldade de relaxar, de me concentrar, dor de cabeça, dor no corpo. E a situação foi piorando. Aí eu tive sintomas mais intensos, enjoo, vômito, dificuldade de respirar, coração acelerado, sensação de desmaio. E até tive a terrível sensação de morte iminente, que eu ia morrer em qualquer momento. Quem já teve sabe como isso é horrível, né? Esses sintomas acabaram me prejudicando muito, a ponto de eu não conseguir frequentar a faculdade por alguns meses. E isso afetou muito meus relacionamentos. Além de, claro, minha participação nas aulas e nas provas da faculdade. Então, assim, eu não aguentava mais, eu chorava, porque eu não sabia direito do que se tratava, como lidar com isso. É uma sensação de impotência muito grande, de não conseguir lidar com a situação. E aí, essa impotência atrapalha a autoestima e joga a gente muito para baixo. Eu me sentia presa, não conseguia fazer o que eu queria, não conseguia fazer o que eu precisava. Tinha que fazer porque eu estava ali sempre preocupada, com medo, dormindo mal, com aqueles sintomas horríveis. Eu acabei precisando buscar ajuda psiquiátrica, até passei por um atendimento com um professor meu na época, de disciplina de psiquiatria. Tive que usar a medicação para conseguir amenizar um pouco esses sintomas e conseguir retomar, né, a faculdade, minha vida acadêmica. E eu fiquei assustada por precisar usar medicação controlada, tão nova, porque minha cabeça não fazia sentido. Então eu decidi que eu ia parar com os medicamentos. Então eu comecei a buscar outras formas de controlar a ansiedade. Eu fiz 5 anos de tratamento psicológico sem ter muito sucesso. E hoje em dia eu sei o porquê de não ter tido sucesso. Testei várias terapias, várias coisas, algumas coisas comuns, outras bem incomuns. E essa busca durou por muitos anos. Foi um processo longo, sofrido, desafiador. Mas eu aprendi o que funcionava e o que não funcionava comigo. Depois, atendendo muita gente, eu vi, infelizmente, que é comum a ansiedade, num nível menor do que eu tive, igual ou até muito pior. Aí foi a hora de aplicar aquilo que funcionou para mim com as pessoas. Nisso, eu descobri que algumas coisas funcionam para uma pessoa e outras não. Então, lá fui eu estudar de novo sobre o tema, ler artigo, livro, curso, testar em atendimento particular com as pessoas técnicas diferentes.
E depois de mais de 10 anos formada e mais de 15 mil pacientes atendidos, depois de atender individualmente em grupo com pessoas de todos os níveis de ansiedade, bem, toda essa prática fez com que eu tivesse cada vez resultados melhores e cada vez mais rápido. Eu sinto pelo que as pessoas passam por conta da ansiedade, pois o que eu passei eu não desejo para ninguém. Eu fiquei no escuro, perdida, procurando, tentando coisas, tomando remédio, aplicando técnica tal, seguindo conteúdo tal, curso e não tendo grandes resultados. Eu sei que tem pessoas que infelizmente estão como eu estava, ou até pior. Outras que estão até melhor, sem tanta crise. Mas eu sei, talvez você aí me vendo, saiba por sua experiência, que quando a gente busca informação sobre isso, geralmente você encontra um paliativo, uma técnica que ajuda no momento, mas que não resolve. Ou toma medicação e fica dependente dela. E depois ela para de funcionar naquela dose, você tem que tomar mais, gastar mais dinheiro, com uma que não está resolvendo a raiz do problema. Ou toma coisas que não têm efeito, ou melhora um pouco, ou piora um pouco. E tanto a medicação quanto fórmulas mágicas que você vê por aí, muitas vezes acabam estragando a nossa saúde. E tem pessoas que até não estão tão mal em relação à ansiedade. Mas o ponto é simples, se a gente não faz nada em relação à ansiedade, ela geralmente não passa sozinha. E se eu soubesse disso antes, teria procurado resolver antes de virar um problema tão sério na minha vida. Agora, o que a gente sempre ouve sobre ansiedade é que não tem solução. Eu também achei por alguns anos que não tinha solução para mim. E isso não é verdade. E eu posso atestar por mim e pela minha experiência com aqueles mais de 15 mil pacientes que eu falei. Então, assim, a minha decisão em criar a Jornada para a Tranquilidade é porque eu sei que realmente vai ajudar as pessoas e muitas pessoas estão como eu estava, perdidas no escuro, sem esperança nenhuma de solução. E para tudo tem solução, é que às vezes a gente não sabe. Agora, mudando um pouco de assunto, eu vou te falar o que é ansiedade. Eu vou falar aqui da maneira mais simples e direta possível, para não te passar informação que não é relevante para a solução do seu problema, tá? Bem, ninguém diz que está ansioso se não se sentir ansioso, concorda? É possível alguém estar em paz e dizer que está ansioso? Geralmente não. Então, a ansiedade são os sentimentos físicos, as sensações, as agitações que a gente sente no corpo e diz e chama corretamente de ansiedade. Mas de onde vêm essas sensações? São medos, preocupações, agitações que começam no pensamento e elas se materializam no corpo. Imagina que vai acontecer algo que você tem muito medo, tá? Que você está preocupado que algo de ruim possa acontecer em 7 dias a partir de hoje. O que vai acontecer com você nos próximos 7 dias até que esse momento chegue? Provavelmente você vai ficar ansioso, não é? Por outro lado, se você se sente tranquilo com isso, com esse evento, ou se você for fazer essa atividade, mas já fez várias vezes e está tranquilo, ou mesmo se aquilo de repente não vai acontecer mais, ou seja, ia ter a situação e agora não vai ter mais. Para onde vai a ansiedade? Ela some, porque não tem mais medo, não tem mais preocupação em relação àquilo, entende? Então, eu estou dando esses exemplos, é claro que não é tão simples assim, tem outros elementos, mas o principal é isso. Se você tem medo, preocupação em relação ao futuro, em alguma área da sua vida, seja seu futuro, ou o futuro de outra pessoa, ou do país, ou do mundo, ou voar de avião, ou de algum animal, altura, enfim, você vai ter ansiedade. E quando eu digo da preocupação e medo, são sensações físicas, mas elas começam no pensamento. Eu vou te explicar com um exemplo como funciona esse ciclo da ansiedade. Eu tenho um pensamento de medo de que algo seja de uma forma. Eu sinto, por causa do pensamento no meu corpo, o medo da coisa. Eu percebo o medo da coisa no meu corpo e eu confirmo que tenho medo daquilo. É um reforço do meu pensamento de medo que acaba causando mais medo. Sabe o que acontece? Se você está com ansiedade em relação a uma coisa, você vai ser pior nas outras áreas e situações da vida que tem a ver ou não tem a ver com aquilo, concorda?
Para dar um exemplo, se eu tô muito cansada em relação ao meu trabalho tirou minha energia, eu vou ficar mais cansada, com menos energia, mais desanimada. Quando eu estiver em casa com meu marido, com meu filho, eu vou estar com menos energia. Se eu tiver menos energia, eu trabalho pior, converso pior, minha saúde fica pior, meu raciocínio fica pior, enfim, afeta tudo. Então, a gente solucionando a ansiedade, a gente vai desembaraçar vários nós em um movimento só. A ansiedade aparece menos pior para as pessoas porque ela não gera um problema tão claro. Por exemplo, eu tenho um problema em certo órgão, tá? Tá claro onde está o problema. Mas a ansiedade é um problema em lugar nenhum. Mas, na verdade, é em todos os lugares. Mas como ela é menos específica, parece menos pior. Só que, na verdade, ela gera muitos outros problemas. E a solução da ansiedade, em geral, é a solução de muitos outros problemas, porque você melhora em tudo. E o seu corpo não vai ficar tenso o dia todo, ele não vai ficar sofrendo, como disse, da pele, cabelo, de disposição, de paz, de relacionamento, entende? São vários coelhos que a gente resolve com uma cajadada só. Ou seja, ajuda a alcançar muitos objetivos e resolver muitos problemas numa única ação, que é se dedicar a resolver a ansiedade. Existem sim outras questões que causam a ansiedade. E é para isso que é necessário a gente ter um apoio de um profissional qualificado para poder ajudar a enxergar e resolver essas questões. Mas esse é o principal, cientificamente comprovado, explicado de maneira simples, pensamento gera ansiedade. Agora, entendendo isso, tomar um remédio que muda sua sensação física vai resolver as raízes da ansiedade? Pode ajudar, sim. Pode ajudar temporariamente a sensação, mas não vai resolver. Outra questão. Quem tem ansiedade, não importa o nível, se ela não fizer nada, todos os fatores que geram ansiedade continuam existindo. E a vida continua acontecendo. E novas preocupações e novas tensões vão aparecendo, não é? Se não fizer nada, a tendência é a pessoa melhorar ou piorar. Quem tem ansiedade grave já teve um dia leve e ignorou. É mais fácil curar quando ela está simples, evidente, né? E a ansiedade, a maneira de pensar, de enxergar as coisas e de sentir, são aprendidas de diversas formas. Infelizmente, o que eu vejo são muitas pessoas se sentindo culpadas por verem seus filhos ansiosos, porque sabem que o filho está ansioso por impacto, por influência do comportamento dos pais. Eles vão aprendendo os padrões negativos. Então, eu venho para lutar contra a ansiedade, pensando também em dar alguma contribuição às crianças, à geração do futuro, a serem menos ansiosos e mais felizes. A ansiedade, as sensações negativas, levam à procrastinação, à falta de concentração, diminuição da eficiência no trabalho e nos estudos, aumento do estresse, insônia, problemas gastrointestinais e até mesmo o risco de desenvolver doenças crônicas, tipo hipertensão, diabetes. A ansiedade, a preocupação constante, vai te tirando energia e vai te fazer comer mais besteira. Dependendo da pessoa, da tendência dela... Desculpa, gente. Dependendo da pessoa, da tendência dela, a pessoa vai comer a mais ou vai comer a menos. E assim, a ansiedade não faz bem para o corpo. Então, além de piorar o sono e todos os órgãos internamente, ela vai piorar externamente também. Vai piorar a pele, a unha, o cabelo, toda a beleza exterior. Então, não é só a saúde, é também beleza e autoestima. Evidentemente, tem momentos de ansiedade, mesmo para quem não é ansioso. Eu fiquei ansiosa antes de vir aqui conversar com vocês, porque é, digamos, uma forma de falar em público. Mas isso não pode me impedir a pessoa de fazer o que ela tem que fazer,
de fazer o que ela precisa fazer, lidar com momentos de ansiedade. Eu também ensino as pessoas, mas a questão são aquelas pessoas que foram tomadas pela ansiedade patológica. Existem muitas pessoas que a ansiedade fica tão grande que não sai de casa, pessoas que ficam inquietas e até mesmo assustadas com a sensação de perigo iminente, sensação clara de que está morrendo, que não tem de fato nada acontecendo. É muito comum, e vocês já podem ter passado por algo parecido, que a pessoa vá até a emergência do hospital e acredita que está tendo um ataque do coração, ou que se consulta com um especialista porque tem dor no corpo, acha que tem uma doença, e acaba por descobrir que tem sim, mas não é aquela doença que ela achava que ela tinha, é a ansiedade. Agora, algo que te faz pensar que está morrendo e te confunde a ponto de crer que há uma doença mortal acontecendo, não é sério? Algo que piora energia, algo que gasta dinheiro, perde saúde, beleza, relacionamento, não é sério? Gente, é muito sério. Então, a minha aula foi com o tema de saber se você tem ansiedade, o nível de ansiedade e como resolvê-la. Bem, se você tem algum desses sintomas que eu coloquei até agora, você tem ansiedade. Sobre o nível de ansiedade, existem sim testes e maneiras de se avaliar escalas de ansiedade. Mas preparando a aula para vocês e vendo as dúvidas de vocês, eu entendi que ter ansiedade de nota 2, 6 ou 10 é pouco relevante. Quer dizer o seguinte, se eu te disser que ela é 2, mas você sente que ela te atrapalha muito a vida, digamos nota 7, de que adianta essa minha avaliação? E se for 7 e eu te testar que é 7, de que adianta? Isso é perda de tempo. Para os meus mentorados, é aplicado geralmente um teste que não sou eu quem digo o nível de ansiedade, mas a própria pessoa se avalia antes e depois da transformação que ela tem. Esse é o ponto. Se você souber sua ansiedade aqui e não for para mudar de vida, não adianta nada e pode até te atrapalhar. Então você acha que quem tem menos ansiedade do que o que você tem de fato, ou pode achar que tem mais ansiedade do que tem de fato, pois o teste funciona, mas não é perfeito? Ainda mais feito em poucos minutos numa aula, entende? O que realmente adianta e é importante é você aprender e resolver a ansiedade. Isso sim. Então agora vamos falar da parte prática da nossa aula, tá bem? Eu vou te ensinar uma técnica, te passar uma lista de técnicas que funcionam e vou te explicar sobre as técnicas, tá? A técnica que eu vou te passar é super simples, que é a respiração quadrada. Ela consiste em você inspirar contando até 4, segurar o ar contando até 4, expirar o ar soltando o ar contando até 4 e segurar sem ar nenhum contando até 4. E aí você repete isso 5 vezes. Pode até repetir muito mais vezes, que ela te relaxa e te ajuda até na hora de dormir. Só essa técnica simples já vai te ajudar no momento de muita ansiedade. E talvez você já conheça essa técnica. E você pode estar familiarizado com algumas dessas. Respiração profunda, relaxamento progressivo do corpo, distanciamento dos pensamentos, meu lugar de calma, técnica do meu porto seguro, respiração profunda, respiração 4-7-8, respiração alternada, a técnica para desarmar a crise de pânico, a técnica de desviar dos pensamentos negativos. Todas essas e muitas outras são comprovadas cientificamente de que ajudam na ansiedade. Algumas mais simples, outras mais complexas. Agora, se você procurar, vai ver pessoas ensinando essas e outras técnicas para ajudar na ansiedade. Para, entre aspas, curar a ansiedade. E aí, a técnica é uma técnica de 5 minutos. Gente, se fosse assim, seria fácil, concorda? Quanto tempo eu levei para explicar a respiração quadrada? 20 segundos?
As coisas não funcionam assim. Como a gente já entendeu antes, a ansiedade é a sensação física que pode ser, sim, melhorada com alguma técnica, com algum medicamento e por aí vai. Mas você não vai ver alguém falando que se curou da ansiedade praticando uma técnica que viu por aí ou tomando um remédio. Por quê? Porque essas técnicas e os remédios e outras coisas alternativas não agem na raiz da ansiedade. Pensa comigo. Lembra que eu falei? É pensamento, sensação e o reforço como sendo o ciclo da ansiedade? Então, tomar um remédio altera o pensamento ou como você se sente? Tomar um remédio mexe nas raízes da ansiedade? Não. E a respiração que eu passei, a respiração quadrada? Ela comprovadamente diminui a ansiedade. Ou seja, diminuiu a sensação da ansiedade. Isso mexe nas raízes? Não. É como você imprimir um documento do Word, digamos. Aí sai uma palavra errada nessa impressão, no papel impresso. Aí você tenta resolver esse problema. O que você faz? Você pega esse papel impresso e apaga com a borracha a palavra. Aí você esfrega e consegue apagar, tá? Aí no outro dia você imprime de novo. O erro vai continuar aparecendo. Então você até pode fazer um curso, ou vários, e virar um grande especialista em apagar a palavra do papel. Mas esse problema não vai se resolver, porque a questão não é lidar com o efeito, mas é solucionar a causa. A causa da impressão errada é o arquivo que está errado lá no computador. E o efeito é a impressão errada. A causa da ansiedade são os padrões de pensamentos e os sentimentos. E o efeito que você tem é sentir a ansiedade. Deu para entender? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você estivesse diante de algo que te desse uma vida livre de ansiedade, sem sentir o peso no ombro da ansiedade, sem ficar preso em ciclo de preocupação constante, o que você me diria? E se você está aqui em busca de uma solução, então você já deu o primeiro passo rumo a uma vida mais serena e plena. Se te fosse dado um caminho claro, direto, simples, de quem já testou os caminhos e que vai te fazer ganhar tempo e vida, o que você me diria? Eu gostaria de ter tido alguém me orientando assim, com um plano exato, com acompanhamento de um especialista, de que você precisa fazer para alcançar seus resultados, para alcançar a vida que você quer e sair dessa dificuldade hoje em dia. O que você acha? Agora você vai aprender e ver como é possível parar de se preocupar com o futuro, começar a viver a vida que você merece, com menos ansiedade, com mais leveza, com mais prazer, com mais foco no momento presente. Você vai recuperar a esperança de se sentir bem novamente. Você vai resgatar a felicidade que você tanto quer e que você tanto merece. Mas eu reforço agora. Deixe o celular desligado, sai do WhatsApp, de outras redes sociais, para que você possa ficar 100% focado aqui. E aproveite o que eu vou te falar. Porque você vai ter a oportunidade de conhecer um método inovador de tratamento de ansiedade que eu desenvolvi. Aí eu vou te falar algumas coisas que eu já ouvi de paciente. Será que um dia eu vou conseguir recuperar a esperança de viver como antes, com alegria e disposição? Ou então, é possível se livrar dessa angústia e conquistar a calma, o otimismo e a confiança que eu vejo em outras pessoas? Ou ainda, será que um dia eu vou conseguir aproveitar uma viagem, me divertir com os amigos, com a família, explorar as possibilidades todas do mundo sem que as preocupações e o medo de passar mal roubem toda a minha energia? E por último, é possível superar a ansiedade sem me tornar dependente de medicações? E eu posso te garantir que a resposta para todas essas perguntas é sim.
tanto pela minha experiência com minha ansiedade, quanto com meus mais 10 anos de atendimento, com meus milhares de pacientes atendidos, com as minhas mentoradas, e tanto com as mais recentes pesquisas nas áreas de psiquiatria, psicologia, neurociência, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que sim. Agora, se a ansiedade tem cura, você pode se perguntar, por que eu não consigo melhorar? Bem, infelizmente, a maioria das pessoas ansiosas ficam sofrendo durante anos, décadas, sem um tratamento eficaz. Elas se cansam, desistem, perdem a esperança de serem livres de novo. E isso acontece por 4 motivos. Primeiro, as pessoas às vezes têm medo, vergonha, têm falta de informação de qualidade para procurar uma ajuda adequada. Outro ponto, usam medicações inadequadas, como calmante, tarja preta, que só mascara o sintoma e meio que funcionam de uma forma passageira, mas elas não agem nas causas verdadeiras da ansiedade. O terceiro ponto é que muitas pessoas fazem terapias que não funcionam, que não são direcionadas para a ansiedade especificamente, ou ainda alguns métodos não científicos, mágicos, não funcionam. Muitas vezes elas até pioram com essas técnicas. E em quarto lugar, as pessoas não têm tempo ou dinheiro para fazer um tratamento com um profissional qualificado. Mas então, que tratamentos funcionam? É isso que eu vou te explicar agora, tá? Bom, eu vou te falar uma verdade que é difícil de digerir. Ainda que eu pegue uma técnica que resolve tantos por cento dos casos de ansiedade, e eu tô falando de coisas que realmente funcionam, que não é um medicamento, que não é uma técnica de respiração, são coisas científicas. Infelizmente, os profissionais do Brasil não conhecem que, apesar de uma chuva de artigo científico, que mesmo pegando isso que funciona, que eu vi na prática, é que por mais que se mostrem várias técnicas que funcionam para as pessoas, elas precisam de acompanhamento. É como eu falar assim, nada daqui até ali o mais rápido que você conseguir, que você vai ser um nadador. Essa técnica, teoricamente, funciona? Funciona. Mas é nadar como? Em quanto tempo? Quantas vezes? Quantas vezes por semana? E o que mais eu posso fazer fora da piscina para eu ter um resultado melhor dentro da piscina? E como que eu incluo no meu braço, entende? Sou um mentor para ajudar a resolver a questão de fato. Então, não é só através de medicamentos e respirações que a ansiedade tem solução, mas através de uma técnica boa, que funcione. A ansiedade dificilmente vai ter solução. E se tiver um curso para resolver a ansiedade? Eu te pergunto. E se o seu caso for diferente? E se no seu caso tal técnica não funcionar? Então, mesmo um curso não é a solução. Agora, uma coisa que você pode me perguntar é, poxa, e se eu já tomo remédio? E já tô aí com a minha paroxetina, com o meu estalopram, sertralina e eu não tô 100% bem. Mas eu também não consigo parar, porque eu passo mal. O que eu faço? É possível parar o remédio? Sim, é possível. Eu já vi isso diversas vezes, assim como há muitos estudos que comprovam isso. Então, com a minha experiência, eu estruturei um método que tem tudo o que é necessário para solucionar qualquer nível de ansiedade. Tudo que tem comprovação científica e o que é mais eficiente. Quando eu somo isso à minha experiência e ao meu olhar individualizado, orientando, ouvindo as pessoas na mentoria, eu tenho a criação de uma solução, que é a jornada para a tranquilidade. Você resolve e aprende tudo o que é necessário com facilidade. Resolve a questão da ansiedade a curto prazo e aprende a lidar com qualquer ansiedade definitivamente ao longo da sua vida toda. E eu resolvi oferecer essa mentoria online no Brasil porque, bem, a mentoria online tem a mesma efetividade da mentoria presencial. Eu já vi isso no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, mas não existe no Brasil.
Então eu fiquei muito animada e feliz em poder oferecer isso para a nossa população. Que esse treinamento esteja também disponível no Brasil para conseguir transformar milhares de vidas. Isso que eu estou te falando, a mentoria online para ansiedade, não existe no Brasil. E por que a gente não pode ter isso aqui no Brasil? E eu ensino o passo a passo e te pego pela mão dentro da mentoria Jornada para a Tranquilidade, onde você vai controlar e curar sua ansiedade através de técnicas práticas, simples e o melhor de tudo, não medicamentosas, sem remédio. As técnicas têm poder curativo, ou seja, não é para amenizar, para diminuir, é um tratamento para curar a ansiedade de forma definitiva. Imagina viver com a qualidade de vida, amenizando os sintomas da ansiedade, melhorando a sua concentração, o seu foco, o seu humor, melhorando o seu sono. Imagina conseguir finalmente ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos que você tanto deseja, mas que você tem dificuldade de iniciar ou de manter pelo cansaço ou pela perda de motivação. E o mais importante, imagina como seria a sua vida a voltar a acreditar em você mesmo, a conquistar aquela confiança, aquela autoestima que está lá adormecida em algum lugar aí dentro de você. Sem que a ansiedade seja algo que tenha que te acompanhar como um rótulo. Imagina você sendo capaz de realizar as tarefas que você deseja, as viagens, a reunião com a família, com os amigos, sem estar o tempo todo apreensivo com as preocupações. Bom, deixa eu te contar uma coisa. Isso tudo é possível. Você pode sim ter a sua felicidade, a sua qualidade de vida recuperada. Para você entender, eu vou explicar um pouco do que você vai aprender dentro da jornada, dentro da nossa jornada. Você vai conhecer os tipos de ansiedade, vai aprender a amenizar os sintomas físicos, vai desarmar as armadilhas dos pensamentos negativos. Você vai aprender a sair dos pensamentos negativos e criar pensamentos que são úteis, produtivos, realistas na sua vida. Você vai atacar as preocupações. Você vai aprender a deixar as preocupações excessivas de lado e, por consequência, vai ter um dia mais tranquilo. Você vai aprender a resolver problemas sem precisar se preocupar de uma forma não produtiva. A gente vai atacar a raiz dos pensamentos negativos, que são as crenças centrais negativas, que a ansiedade normalmente deixa enraizada dentro do nosso cérebro. A gente vai enfrentar, de uma vez por todas, os pensamentos negativos resistentes. Você vai enfrentar seus medos, vai conquistar mais segurança, mais autocontrole, sem que isso seja assustador. Você vai trabalhar a sua autoestima e seu autovalor. Vai conquistar a autoaceitação, que obviamente vai resultar na melhora do seu relacionamento consigo mesma e também com as pessoas que convivem com você. E finalmente você vai aprender a evitar a recaída. Vai criar seu plano de prevenção de lapso e recaída para que a crise de ansiedade fique longe de você agora e sempre. Os seus resultados com treinamento, obviamente, vão depender diretamente do seu comprometimento, do seu empenho em assistir às aulas e principalmente em aplicar as técnicas. Você vai ser a peça fundamental, o grande agente transformador da sua vida. Mas você não vai estar sozinho nisso. O bom de ser um treinamento online é que você vai poder assistir às aulas no seu tempo, de acordo com as suas necessidades individuais, de acordo com a sua rotina. Ao se inscrever na Jornada para a Tranquilidade, você vai aprender comigo que eu levei muitos anos estudando e praticando. E te digo que todo esse conteúdo dessa mentoria foi pensado para a sua experiência ser a melhor possível, para a sua experiência ser completa ao realizar a jornada. Mas vamos lá. Doutora Alice, será que esse treinamento é para mim? Eu recebo muito essa dúvida, né? Será que é para mim? E se eu começar a fazer e desistir e não conseguir continuar? Não se preocupa quanto a isso. Esse treinamento é para todas as pessoas que sofrem com qualquer quadro de ansiedade. Então, se você sofre, por exemplo, com ansiedade leve
ou com o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ou com ansiedade social, com agorafobia, transtorno do pânico, com alguma fobia específica, toma medicamentos, ou com qualquer quadro, outro quadro ansioso, que tem uma ou mais características desses quadros, o treinamento é para você. Se você se identificou com qualquer um desses sintomas, desses quadros que eu falei, o treinamento é para você e eu tô aqui para te ajudar. Agora, se você não sofre com nenhum desses transtornos, mas também tem familiares, tipo pai, mãe, filho, neto, irmã, prima, com algum desses quadros, o treinamento também pode ser para você. Por quê? Porque ele vai te fornecer o conhecimento e as ferramentas para ajudar as pessoas da forma correta e saber conviver com essas pessoas que você tanto ama e fazer com que elas achem o caminho da melhora. Se por acaso você iniciar o tratamento e você praticar cada ensinamento, cada técnica, e mesmo assim você não conseguir ter resultado, eu me comprometo a devolver todo o dinheiro investido. Isso mesmo. Eu respeito seu tempo, eu respeito seu dinheiro, eu respeito seu poder de decisão. O meu objetivo não é, enfim, pegar o dinheiro das pessoas. O meu objetivo é ver a transformação na sua vida. É ouvir o seu depoimento de que o treinamento está fazendo diferença no seu dia a dia. E o relacionamento com sua família melhorou, que você não teve mais medo de conversar com seu chefe, que aquele frio na barriga antes de fazer uma apresentação, uma prova, um projeto importante para o colega de trabalho, que esse frio na barriga diminuiu e que você teve sucesso. Eu confio plenamente nesse método e eu confio nesses resultados, porque eu vi, eu estudei, eu presenciei essa mudança na vida das pessoas. Por isso, eu dou aqui 7 dias para você testar o treinamento sem correr risco algum. Mas como eu disse, o ponto é, se você fizer, executar os exercícios, não aprender muito sobre você, não melhorar o seu quadro de ansiedade, eu faço questão de devolver o seu dinheiro. Eu entendo muito bem que para você tomar essa decisão, o valor monetário pode impactar muito, claro. Talvez você esteja pensando que o valor do treinamento é muito superior do que você está disposto a investir. Mas antes de detalhar esse valor desse treinamento, eu quero perguntar para você. Quanto custa para você superar os obstáculos que te impedem de levar uma vida livre de ansiedade? Quanto custa para você recuperar a energia, o ânimo para aproveitar os bons momentos ao lado dos seus familiares e seus amigos? Quanto custa recuperar a esperança, a autoestima, o senso de merecimento? Isso tudo vale muito. Aliás, eu posso dizer que isso é incalculável. Claro, caro é passar a vida sem uma solução para a ansiedade. Caro é se arrastar dia após dia sem disposição para trabalhar ou sem conseguir aproveitar os momentos felizes que as pessoas que estão ao seu redor. Se daqui 5 ou 10 anos você espera viver uma vida diferente do que você está vivendo de fato agora, saiba que as escolhas que a gente faz no presente impactam o futuro que a gente deseja ter. Para você ter uma ideia, essa é uma tabela do custo de tratamento para ansiedade, usando os medicamentos tradicionais, tá? Tanto de psicoterapia quanto de medicamentos antidepressivos, usando as doses mínimas dos remédios, tá? Eu sei disso porque eu trato pacientes que infelizmente já vêm tomando muita medicação. Essas doses mínimas, normalmente, têm que ser aumentadas com o tempo. Se a gente pensar, então, nesse tratamento convencional, que não ataca as reais causas da ansiedade, seria mais ou menos esse o valor gasto no ano, com as doses mínimas, para muito provavelmente não resolver o problema, a raiz da ansiedade. E aí, ano que vem, você paga isso de novo, vai piorando sua saúde e por aí vai. Eu vou ler aqui para você, que você pode não estar conseguindo ver por algum motivo. Essas aqui são as medicações mais usadas para o tratamento da ansiedade, tirando os calmantes que são tarja preta. O estalopram, um comprimido de 10 miligramas, dose mínima, né? Sai no ano R$ 1.800. A fluoxetina, 20 miligramas, sai a R$ 1.200 por ano. A sertralina, 913. Paroxetina, muito usada, dose mínima, 20 miligramas, sai R$ 1.344. Venlafaxina, sai a R$ 1.900. Desvenlafaxina, sai a R$ 1.700 por ano. Duloxetina, que a dose mínima é 30 miligramas, sai a R$ 1.400 por ano.
Fluvoxamina sai de 50 miligramas, 1.325 por ano. Então, como eu disse, dificilmente a pessoa utiliza por muito tempo a dose mínima. E assim, se a gente for fazer a média, você gastaria só com remédio, usando as doses que de fato a maioria das pessoas usa, cerca de R$ 3.500 por ano. Agora, se você considerar também que você vai ter que passar nos médicos para fazer as consultas psiquiátricas, onde o valor médio de uma consulta no Brasil está em torno de R$ 500, e se você for fazer psicoterapia semanal, onde o valor médio de consulta no Brasil é 250, você gastaria, somando remédio, consulta com psiquiatra e terapia, você ia gastar em cerca de 15 mil por ano. E o pior, muito possivelmente e provavelmente você não vai estar usando aquele remédio, aquele método mais eficiente, o padrão Moro, para tratamento da ansiedade. Agora, se você optar pela Jornada da Tranquilidade, uma mentoria online que comprovadamente melhora a ansiedade, previne recaídas, auxilia no desmame, na retirada das medicações, eu criei algumas opções e você vai chegar a pagar menos de 10% desse valor. Antes de eu te explicar o valor e te dar a oportunidade de fazer parte da Jornada para a Tranquilidade, eu preciso te falar novamente para que isso fique muito claro, para que eu tenha certeza de que não houve nenhum mal-entendido. Esse método não substitui as suas consultas com seu médico de confiança. Ele não substitui o acompanhamento médico que você já faz. É importantíssimo que você continue com isso para ver a questão física e medicamentosa. Mas se você fizer tudo isso que eu te mostro lá na mentoria, e você assumir o compromisso de colocar em prática as estratégias que estão lá, tenho certeza que a sua qualidade de vida vai melhorar. Você vai aprender a viver bem. Quero passar algumas informações para você. São técnicas para lidar e resolver a ansiedade. Não são exercícios de relaxamento ou soluções passageiras. Você vai aprender tudo o que precisa em relação à ansiedade para sempre. Os ganhos imediatos que você vai ter e que as pessoas falam para mim vão ser redução imediata dos sintomas de ansiedade, melhora na qualidade do sono, melhora na disposição diária, aumento da capacidade de lidar com as situações estressantes, melhora dos relacionamentos pessoais e profissionais, aumento do sentimento de paz interior e de bem-estar emocional. Eu vou te falar, essa mentoria é única, porque não tem um método assim no Brasil. E não existe um acompanhamento em forma de mentoria de um médico assim no Brasil. Outra coisa que você vai me perguntar, tirar dúvidas se você quiser. Ou seja, você não vai ser exposta contra a sua vontade. Não tem dinâmica obrigatória na frente dos outros nem nada. Eu vou querer sim que vocês falem das suas melhores e das suas dificuldades. Mas ninguém vai ser obrigado a nada. Apesar de eu torcer para que vocês queiram compartilhar, porque isso ajuda muito os outros. Mostra que às vezes o que eles têm, vocês tinham e já superaram. Outra coisa, os mentorados não estão comprando uma mentoria, um material de estudo. Não, eles estão comprando clareza, direcionamento, segurança, conveniência, acompanhamento e suporte, organização, estrutura e processo que já foi testado e que já funciona. Agora eu te pergunto, qual o preço de ter minha equipe que cuida do sucesso do cliente, que auxilia os mentorados nos desafios operacionais e técnicos que possam encontrar com a plataforma, com seus arquivos? Qual seria um preço justo pelo ensino direto de um profissional qualificado e experiente na área de ansiedade para um grupo pequeno de pessoas por 7 semanas, 7 encontros via plataforma, juntamente com outros participantes do seu grupo, porém com uma visão 100% individualizada, onde você pode tirar suas dúvidas. Eu te mando meu acompanhamento, eu te dando meu acompanhamento, te pegando pela mão, te ensinando só o que é essencial para resolver essa ansiedade da sua vida. Qual é o preço disso tudo? O valor original dessa mentoria é R$10 mil. Um valor considerado justo ao levar em conta que eu estarei com você toda semana ao vivo, te explicando, tirando suas dúvidas. É justo ao comparar com todos os conteúdos, com as ferramentas que você vai conhecer, com a possibilidade de você ter, de fato, ter o tratamento mais eficiente possível do mundo para a ansiedade e com a economia que você vai ter ao avaliar gastos que seriam necessários para utilizar um tratamento medicamentoso
ou qualquer outro tipo de terapia no dia a dia, de forma presencial, como a gente viu. Mas você não vai precisar investir esse valor. Você não vai investir nem metade disso. É isso mesmo que você ouviu. Se você está me acompanhando, está interessado em melhorar a sua vida, você vai ter acesso a uma oferta especial. E ainda, você vai receber presentes que eu e minha equipe preparamos para você. Para você completar esse percurso de conquista de uma vida livre da ansiedade. Nós separamos alguns presentes. Que presentes são esses? O primeiro presente é o kit completo de técnicas de relaxamento. Esse é o presente número 1. Um kit completo de técnicas de relaxamento, que transforma a maneira como você lida com a ansiedade e com o estresse. E o que tem nesse presente que é valioso? Porque ele desperta a resposta de relaxamento, ou seja, é um antídoto natural contra a resposta de luta e fuga que o corpo desenvolveu. Ele é fácil de implementar. Ele reduz a frequência respiratória, ou seja, coloca o corpo num estado cada vez maior de relaxamento. Reduz a tensão muscular. É especialmente benéfico para as pessoas que sofrem de tensão muscular crônica, dores de cabeça, dores no trapézio e na região cervical, que são muito comuns em situações de ansiedade. Ele é adaptável a qualquer ambiente, ou seja, você pode utilizar essas técnicas que você vai aprender em qualquer lugar e vai ter aprendido o caminho de como se relaxar, se tranquilizar em qualquer situação. Em resumo, com esse presente 1, você vai estar bem equipado com ferramentas poderosas e práticas para controlar a ansiedade e o estresse, promovendo um bem-estar geral e uma sensação de controle sobre seu estado, porque de fato você vai estar dominando melhor seu estado físico, emocional e mental. O presente número 2 é um protocolo SOS de como controlar a crise de ansiedade. Esse protocolo, ele vem e eu desenvolvi exatamente porque no início do tratamento essa pergunta vem muito, tanto dos alunos quanto nas redes sociais. O que faz na hora da crise? Como controlar? E nós temos um plano de ação, como se fosse um plano de incêndio. É muito bom, porque isso faz com que a gente consiga agir da forma mais assertiva e a gente consiga apagar esse incêndio enquanto ele ainda é uma faísca. Então, esse é o protocolo claro e simples, passo a passo, te falando tudo o que você deve fazer caso se inicie a crise de pânico ou de ansiedade. O nosso objetivo é que você não tenha mais, que elas não venham, que elas percam a energia. Mas é importante que nesse momento você tenha um extintor de incêndio. E esse extintor de incêndio vai estar à sua disposição para que você não precise necessariamente recorrer à medicação. E o presente número 3 é algo que eu elaborei agora, uma novidade, que é um plano para libertar-se da medicação para sempre. Muitas pessoas que fazem tratamento para ansiedade, que procuram treinamento, elas estão usando antidepressivos. Às vezes estabilizadores de humor, antipsicótico, várias medicações que não estão sendo eficazes ou então que estão sendo parcialmente eficazes. A questão é que se você tentar parar de tomar de forma rápida e inadequada, sem um protocolo correto, e talvez você já tenha feito isso, o que ocorre é que você vai passar muito mal. Vai ter enjoo, náusea, diarreia, sensação de choque no corpo, ou vai ter crise de ansiedade. E isso vai gerando uma sensação falsa de que você não é capaz de tirar e de que você é dependente dessa medicação. Não, de fato, existem vários protocolos clínicos de esquemas graduais. Eles são bastante estudados e são utilizados em todo o mundo para que você possa ter a melhor chance de desmamar e conseguir ficar bem sem passar mal e sem ter caída da ansiedade. Isso é extremamente importante para que você possa ter esse guia e conversar com seu médico. E isso vai ser o caminho mais curto para que você consiga se libertar tanto da ansiedade quanto dos efeitos colaterais das medicações. Eu quero que você saiba que eu reuni todos esses presentes porque eu realmente quero que você possa transformar a sua vida e também a vida da sua família, das pessoas com quem você convive. A escolha de cada um desses presentes foi feita pensando justamente na transformação que cada um deles pode fazer no seu dia a dia. E esses presentes são exclusivos e gratuitos, você não vai precisar pagar nada mais por eles. Basta você se inscrever hoje na Jornada para a Tranquilidade e você vai conseguir ter acesso a todos eles de forma gratuita. O único valor que você vai precisar investir será 12 vezes de R$ 99,50 no cartão de crédito
ou, se preferir, você pode fazer a matrícula à vista no valor de R$ 997. Isso mesmo, você está ganhando R$ 9.000 de desconto. Você concorda que esse é um valor muito baixo para todos os benefícios que esse treinamento vai trazer para a sua vida, para o seu bem-estar? Eu preciso te dizer, gente, que eu fiz esse planejamento de cobrar esse valor, mas pelo volume de pessoas que estão me procurando, o número de mentorados que eu tenho, bem, eu garanto que essa é a última vez nesse preço. Te garanto que quando houver outra vez, o preço vai ser diferente. Então aproveita agora. Bem, e talvez você queira deixar para depois, porque acha que vai dar muito trabalho, quando na verdade vão ser 7 semanas de aula ao vivo e apenas algumas práticas simples que vão ser necessárias para conseguir transformar a sua vida para melhor. Talvez você me diga que você não tem tempo. Dependendo da situação, do curso, do ensinamento, realmente o tempo pode ser uma restrição. Nesse caso, porém, o curso é de uma aula por semana, por 7 semanas. E as tarefas que eu vou passar não vão tomar muito do seu tempo, mas são as práticas mais importantes para se vencer a ansiedade. Você tem sim tempo para fazer uma aula por semana, por 7 semanas. A questão é prioridade. Se fosse algo para beneficiar seu filho, você daria um jeito? Para ajudar uma outra pessoa, para ajudar o neto, você daria um jeito? Sabe o que acontece, gente? É que se ajudando, você vai naturalmente ajudar as pessoas à sua volta. Fazer isso por você é fazer por sua família, pelos amigos, pelo mundo, pois tudo melhora quando uma pessoa cresce, melhora, encontra paz, fica com mais energia, mais produtiva, ajuda seus filhos mais, e enfim, o ciclo de benefícios na sua decisão nem dá pra gente imaginar. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você deseja as transformações na sua vida. Além de todos os vídeos, lives e presentes gratuitos que você vai receber, eu preciso destacar algo muito importante. Você não vai estar sozinho em nenhum momento. Eu tenho comigo uma equipe treinada, preparada para dar o melhor suporte necessário aos alunos, por e-mail, por WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver no acesso ao treinamento, minha equipe vai estar disponível para você. Para te ajudar, nós queremos que você aproveite o máximo possível. Nós queremos que nenhum obstáculo te impeça de que você conquiste a melhora que você merece. Incrível, não é mesmo? Bom, todo o material vai ser entregue digitalmente para você. Depois da sua inscrição, você vai receber um e-mail da Hotmart, que é a empresa responsável pelo processamento do pagamento. Os seus dados e sua privacidade vão estar completamente protegidos. A plataforma é muito segura, muito confiável. Você pode ficar totalmente tranquilo em relação a isso, tá? Nesse e-mail que a Hotmart vai te enviar, você vai receber todas as informações para criar sua senha de acesso à plataforma dos alunos. O conteúdo do treinamento é totalmente exclusivo e somente os alunos que possuem o acesso vão ter essa disponibilidade. Você não vai encontrar esse conteúdo no YouTube ou em nenhum outro lugar. Eu volto a reforçar que você não vai estar sozinho nessa jornada. Eu e minha equipe vamos dar toda a atenção, o cuidado, e nós estaremos acompanhando você nessa busca, nesse caminho, nessa jornada por uma vida mais feliz, mais leve, sem preocupações, sem medos, sem paralisação. Mas se for preciso, eu preciso te alertar de algo muito importante. Foram bem mais de 100 mil pessoas acompanhando a jornada para a tranquilidade. E as vagas são limitadas. E o preço para a próxima vez, pelo número de pessoas acompanhando, vai aumentar. A diferença entre as pessoas que vão continuar sofrendo aprisionadas com a ansiedade e as pessoas que vão vencê-la é uma só. Uma simples ação. Se você chegou até aqui, isso mostra que você deseja uma mudança, uma transformação na sua vida. As transformações não vêm sem que a gente faça algo. Para ter a mudança e a transformação na sua vida, é preciso agir. Então, não espera muito para tomar essa decisão, ou talvez você acabe ficando parado, patinando no mesmo lugar. Eu acredito que eu tenha te mostrado um caminho a seguir para o controle da sua ansiedade, por um método prático, não medicamentoso, natural e cientificamente testado e comprovado. Eu agradeço muito por você ter me acompanhado até aqui.
e eu espero poder te ver dentro da mentoria. A partir de agora, as inscrições para a Jornada para a Tranquilidade estão abertas. Clique no link da descrição para garantir o seu lugar. Gente, agora, como eu disse, é o momento de, caso você ainda tenha, tirar suas dúvidas, tá bem? Você pode colocar suas dúvidas aqui no chat, tá bom? Pergunta, a Lidiane perguntou, são 10 mil reais. Volto no slide ou só falo? Não, vê o chat. Não. Mas aí eu volto, eu só explico. Só explica. Não, Lidiane, não são 10 mil reais. O valor, numa parcela única, são 997. Ou você pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito, tá? Esse é o valor original, mas nessa oportunidade tá esse valor de 997, tá?